Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 27 de julho de 2012. Estamos juntos há 166 dias lendo a Bíblia e hoje vamos revisar o conteúdo da carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, a carta aos Colossenses. Essa é uma das 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, aguardando o julgamento da questão que teve com os judeus anos antes, lá em Jerusalém. Filipenses foi uma carta escrita isoladamente, quando Epafrodito trouxe socorro da igreja de Filipos a Paulo, mas Colossenses faz parte de um grupo de 3 epístolas, dentro das epístolas da prisão, as 3 que foram enviadas através de Tíquico. Quando Tíquico, a mando de Paulo, a solicitação de Paulo, foi devolver Onésimo ao seu senhor, aquele escravo fugitivo ia ser devolvido a Filemon, portanto ali então é enviada a carta a Filemon, e como Filemon morava em Colossos, Tíquico também levou a carta à igreja aos Colossenses, e como Colossos era perto de Éfeso, Tíquico também levou a carta aos Efésios, que estudaremos amanhã. Por que Paulo escreveu aos Colossenses? Não foi simplesmente porque ele estava devolvendo um escravo fujão a Filemon, que hospedava em sua casa parte da igreja em Colossos. Não foi só por isso. Mas foi também porque Paulo recebeu em Roma a visita de outra pessoa que agora foi enviada pela igreja de Colossos. O nome dele era Epáfras. É até curioso que Epafrodito vem enviado por Filipos e Epáfras vem de Colossos para socorrer o apóstolo Paulo. Uma vez que Paulo nunca esteve em Colossos, a suposição que fazemos é que durante os 3 anos em que Paulo habitou em Éfeso, e estando ali durante a sua terceira viagem missionária, Paulo teve algum contato de alguma forma com Epáfras. E como as duas cidades são próximas, apenas 160 quilômetros de distância, Epáfras é quem levou a mensagem do Evangelho, quem fundou a igreja em Colossos. Você pode ver isso no capítulo 1, verso 7, Paulo dizendo que os santos e fiéis irmãos em Cristo, ele diz isso no verso 2, foram instruídos por Epáfras, agora no verso 7, e que Epáfras em Roma, diz o verso 8, relatou a Paulo o estado das coisas na igreja. Aquilo que Epáfras relatou era, de certa forma, preocupante. Havia heresias no meio da igreja de Colossos e Paulo agora se esforçava por corrigir essas heresias. E é então que Paulo diz no verso 9 que não cessa de orar por aqueles irmãos, para que eles transbordem de conhecimento e de sabedoria e de entendimento, para que vivam de modo digno do Senhor e cresçam no conhecimento pleno de Deus. Por quê? Porque as heresias estavam maculando a qualidade da vida espiritual daqueles irmãos. Eles estavam sendo atacados por pessoas que lhes ensinavam que além de cultuar a Cristo era preciso cultuar os anjos e outras criaturas celestiais. Que para obter o favor de Deus era necessário obedecer um rígido programa que incluía limitações na dieta, no calendário e práticas que são chamadas de ascéticas, práticas que requerem privação de algumas coisas. E em toda essa confusão agora, o apóstolo Paulo vai começar colocando a doutrina de forma positiva para mostrar àqueles irmãos que eles não devem fazer assim. Como Paulo faz isso? Paulo faz isso exaltando a Cristo. Ninguém tem que ficar dando culto a anjo, coisa nenhuma. Nós temos que cultuar a Cristo. E é então que Paulo exalta a pessoa e a obra de Cristo, na primeira parte do capítulo 1. No verso 16, Paulo diz que tudo foi criado por meio de Cristo e para Ele. E no verso 18, Paulo diz que Cristo tem que ter a primazia em todas as coisas. Então, o foco do nosso culto é Cristo. Foi Cristo quem morreu pela igreja, ele diz no verso 22, para apresentar a igreja a si mesmo, ou seja, a igreja é para Cristo. E Paulo adverte aqueles irmãos a fazerem isso, se é que de fato eles permanecem na fé, diz o verso 23. Paulo não conhecia aqueles irmãos. Então, ele diz, inclusive no capítulo 2, verso 1, que ele estava lutando pelos colossenses, pelos laodicenses, da cidade de Laodiceia, que era próxima, e por todos aqueles que não o tinham visto face a face, dando aqui, portanto, a evidência de que Paulo não conhecia aqueles irmãos. Mas a preocupação e o interesse de Paulo é que aquelas pessoas soubessem que não dependia de um conhecimento específico adicional, que não era nenhum mistério que não tivesse sido contado àqueles irmãos o segredo da vida eterna. E que assim eles soubessem que é em Cristo que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
e assim preparados, aqueles irmãos então não seriam enganados com raciocínios falazes, que é o que Paulo diz no verso 4. Ou seja, Paulo não conhece aqueles irmãos, mas ele luta por eles em oração e agora por epístola, para que eles coloquem Cristo em primeiro lugar e não sejam enganados com ideias tortas. Ou seja, verso 6 do capítulo 2, como você recebeu Jesus, continue. Não entre na conversa desses camaradas. E Paulo então agora começa, a partir do versículo 8 do capítulo 2, a falar sobre o que não fazer, como não se deixar enganar. Ele diz, ninguém enrede você com filosofia e sutileza, conforme os ensinos do mundo e não segundo Cristo, porque é em Cristo que habita a plenitude de toda a divindade. É o que Paulo diz a partir do verso 8 do capítulo 2. Paulo diz também que não era para ninguém se intimidar com julgamentos. Eu não estou obedecendo tal dieta, eu não estou guardando tal dia do calendário judaico. E isso está a partir do verso 16 muito bem descrito aqui. Não entrem nessa conversa porque não é rigor ascético, não é privação de nada, não é seguir qualquer calendário que foi sombra daquilo que Jesus veio cumprir. Não é nada disso que vai fazer de vocês, de fato, crentes aperfeiçoados no Senhor Jesus. Não se sujeitem a ordenanças, diz Paulo no verso 20, como do tipo, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, porque essas coisas só têm aparência de sabedoria, ele diz no verso 23 do capítulo 2. Então Paulo fala, tomem cuidado, não sigam estas coisas, não façam isso, não sejam enganados. A partir do capítulo 3 ele passa a dizer, o que vocês devem fazer então? Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto. Verso 5, faça morrer a sua natureza terrena, evite o pecado, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e tudo mais. Livrem-se, despojai-vos de ira, indignação, maldade, não mintam uns aos outros, diz o verso 9. E então ele vai falando de coisas que se precisa fazer. Tenham misericórdia, bondade, humildade, mansidão, diz o verso 12 do capítulo 3. E ele vai falar no verso 16, habite em vocês a palavra de Cristo, instruam-se, aconselhem-se em toda sabedoria. Paulo agora fala também da vida familiar, esposas, maridos, filhos, tudo quanto estas pessoas devem fazer para, de fato, serem aperfeiçoados no Senhor Jesus Cristo. É na vida prática, cotidiana, no fugir do pecado, no viver a vida cristã em família que está o aperfeiçoamento contínuo da vida cristã, daqueles que já foram feitos perfeitos em Cristo por causa da sua justiça, e não em cultuar anjos, e não em rigor ascético, e não em privar-se de alimentos ou guardar calendários. Essa heresia precisava ser combatida. É a chamada heresia colossense, como disse o reverendo Dario nos vídeos em que Colossenses foi exposto capítulo por capítulo. Não que os irmãos de Colossos estivessem ensinando essa heresia, mas ela recebe esse nome porque eles estavam sofrendo o ataque dessa heresia. E Paulo aqui então, além de dizer o que não se deve fazer, não se deve ser enredado, não se deve guardar calendário, ou rigor ascético, ou privação de alimento, tudo isso só tem aparência de piedade, mas o que deve ser feito? Fugir do pecado, andar de modo digno, permanecer no evangelho que você recebeu, viver a vida cristã em família, perdoar, ser misericordioso e tudo mais. A última recomendação do que deve ser feito vem no capítulo 4, que é orar pelo progresso do evangelho, orar por Paulo, aproveitar as oportunidades de evangelização e participar da obra missionária. Do verso 7 do capítulo 4 em diante, Paulo agora passa aquela sessão pessoal, em que ele manda cumprimentos, manda avisos e tal, e ele então diz que está mandando Tíquico com Onésimo, e está fazendo recomendações desses irmãos. E menciona algumas pessoas, muitas vezes anônimas, mas cujos nomes são muito importantes. Aristarco é mencionado no verso 10. Aristarco viajou de Cesareia para Roma com Paulo no navio, nós falamos disso no domingo passado pela manhã, como ele se dispôs a acompanhar Paulo e 2 anos depois ele ainda está lá acompanhando o apóstolo Paulo. Marcos, primo de Barnabé, foi o companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas desistiu no meio do caminho e os dois se desentenderam. Anos depois ele está lá em Roma, ao lado de Paulo, e está socorrendo Paulo, e Paulo faz boas recomendações a respeito desse irmão. Epáfras é mencionado no verso 12, que é o irmão de Colossos que viajou até Roma para socorrer Paulo, que trouxe notícias e que agora, junto de Paulo, manda exortações por esta epístola e recomendações à igreja de onde ele veio.
Verso 14 fala assim: Lucas, o médico amado, que viajou com Paulo o tempo inteiro e ainda está lá ao lado do apóstolo socorrendo-o. E também de Demas, alguém que é o único nessa lista toda aqui, de quem Paulo não faz nenhum, a quem Paulo não dirige elogio. E nós vamos ver lá em 2 Timóteo, daqui a alguns dias, que Demas amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. E aí então nós vamos perceber que há uma sutileza muito grande aqui. Todo mundo estava evidenciando frutos da sua genuína conversão. Paulo não diz nada a respeito de Demas. Demas não está frutificando aparentemente. E alguns anos mais tarde, Demas pula fora. Isso é um grande aviso para todos nós. Nós precisamos evidenciar a nossa salvação, precisamos desenvolver a nossa salvação, esse é um termo bíblico, e isso precisa ser mostrado nas nossas obras. No fugir do pecado, no buscar a santidade, no trabalhar para a causa do Senhor, fazendo aquilo que Paulo nos recomenda fazer aqui em Colossenses. E não correndo atrás de coisas que Paulo nos recomenda evitar, em especial coisas que diminuam a divindade do Senhor Jesus Cristo, que requeiram o culto a qualquer outras pessoas, santos e poderes terrenos, ou qualquer outra forma de corrupção do Evangelho. Nós somos salvos por causa de Cristo, vivemos para a glória de Cristo. Esta é a carta que defende a supremacia do Senhor Jesus Cristo, a plenitude, a eficácia, a suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última recomendação que Paulo faz é a Arquipo. Arquipo é o homem que hospeda parte da igreja, possivelmente hospeda parte da igreja em sua casa, ou também possivelmente é um dos grandes líderes da igreja, o pastor, quem sabe, da igreja de Colossos. E é justamente por causa desse Arquipo e por causa do Onésimo que a gente sabe que o Filemão era alguém que morava em Colossos. A recomendação que Paulo faz a Arquipo é: atenta para o seu ministério para você o cumprir. Isso é uma recomendação também muito séria, porque tem muita gente que sabe que foi chamado por Deus, que recebeu dom, que recebeu talento para usar na obra do Senhor e está encostado numa espécie de INSS espiritual, aguardando dias melhores. Abre o olho, irmão! Atenta para o seu ministério para você o cumprir. Essa é a essência da nossa vida cristã, de nós. É o que Deus requer de nós, que servimos ao seu Filho Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, em quem habita toda a plenitude da divindade. O Senhor de todas as coisas, o cabeça da igreja, aquele que é mais do que suficiente para todos nós. Que Deus nos abençoe na recordação deste ensino e que tudo isso que acabamos de considerar seja uma exortação acatada, recebida e praticada por toda a nossa igreja, a querida, amada Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.